Olá, meu nome é Adam, tenho 28 anos. Há 3 meses eu estava reformando um sobrado para uma mulher que parecia intocável, casada, rica, o tipo de beleza que vem com dinheiro e bons modos. Então, uma tarde, enquanto o pó de serra pairava no ar entre nós e o vapor do chá Earl Grey subia de sua xícara, eu fiz uma piada sobre fingir ser o namorado dela. Ela pousou a xícara, olhou para mim com aqueles olhos verdes e disse baixinho: Vamos ter que fazer parecer real. O cheiro do shampoo caro dela, misturado com pó de serra, ainda está gravado na minha memória. E eu ainda consigo ouvir o jeito que ela sussurrou meu nome na cozinha escura dela às 2 da manhã. Se você estiver assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 28 anos e era bom no que fazia. Pelo menos era o que as pessoas diziam. Bom com sancas de gesso, bom com batentes de porta tortos, bom em fazer casas antigas parecerem novas de novo, sem perder o que as tornava especiais em primeiro lugar. O sobrado de Eleanor West era meu maior trabalho até então. 3 meses de serviço em uma daquelas quadras arborizadas onde cada casa custava mais do que eu ganharia em 5 anos. O tipo de rua onde os vizinhos sabiam da vida uns dos outros e se preocupavam com o valor dos imóveis e se o seu empreiteiro estacionava a caminhonete surrada dele no lugar certo. Eu estava lá fazia 6 semanas quando aconteceu. Fim de tarde, luz dourada entrando pelas janelas da frente enquanto eu lixava as sancas da sala. O relógio do corredor tic-taqueava firme como um batimento cardíaco. Eleanor estava sentada à mesa da sala de jantar com uma xícara de chá Earl Grey, o vapor subindo enquanto ela revisava o que chamava de sua lista de pendências. Ela tinha 43 anos. Eu sabia porque a ouvi em uma ligação com alguém sobre formulários de seguro. Alta e elegante, do jeito que mulheres ricas aprendem cedo, como se estivessem sempre sendo fotografadas. Cabelos castanho-avermelhados que pegavam a luz, olhos verdes que pareciam cansados, mesmo quando ela sorria. Bonita, mas não de um jeito óbvio. Bonita como uma casa vivida e amada. Os rodapés do escritório ainda precisam de retoques, ela disse, a caneta clicando no bloco de anotações. Clique, pausa, clique. E tem aquela tábua solta no chão, 2 passos antes da porta. Assenti, tirando minha proteção auricular. Pó de serra pairava no ar entre nós, misturando-se com o cheiro do chá Earl Grey. Resolvo isso amanhã. Bom, ela pousou a xícara e esfregou as têmporas. Tenho este evento no sábado, um pequeno coquetel para doadores da Fundação Cultural. Nada chique, mas ela parou de falar, olhando pela janela. Continuei lixando, mas mais devagar agora, ouvindo. Tem um homem, ela continuou. Richard, alguma coisa, um grande doador que escreve os cheques que a fundação precisa, mas ele me encurrala. Toda vez, chega muito perto, toca meu braço quando fala, age como se fôssemos velhos amigos quando nos encontramos talvez 3 vezes. Parei de lixar completamente. Isso não é certo. Não, não é. A voz dela estava firme, mas havia algo frágil por baixo. Mas eu não posso simplesmente dizer para o maior doador da fundação se afastar, não sem consequências. A casa ficou em silêncio, exceto pelo relógio. Tique, tique, tique. Não sei o que me fez dizer aquilo. Talvez o jeito como ela parecia tão cansada, ou como os ombros dela ficaram tensos só de falar daquele cara. Talvez eu estivesse tentando ser útil, ou talvez eu estivesse só sendo estúpido. Eu poderia fingir ser seu namorado. As palavras pairaram no ar como pó de serra. Eleanor ficou muito parada, a caneta parando no meio do clique. Ela se virou para me olhar de verdade pela primeira vez naquela tarde. O quê? Um calor subiu pelo meu pescoço. Eu só quis dizer: se você tivesse alguém com você.
alguém que parecesse pertencer. Esse tal Richard talvez se afastasse. Ela estudou meu rosto como se estivesse tentando descobrir se eu estava falando sério. Você faria isso? Claro, é só fingir. Por algumas horas. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento. A luz da varanda zumbia lá fora enquanto o crepúsculo se instalava na rua. Quando ela finalmente falou, a voz dela estava diferente, pensativa. Vamos ter que fazer parecer real. 10 minutos depois, ainda estávamos na mesma sala, mas tudo tinha mudado. Eu havia largado meu bloco de lixa. Eleanor havia fechado seu bloco de anotações. O ar parecia carregado, como pouco antes de uma tempestade. Se vamos fazer isso, ela disse, precisamos de regras. Assenti. Certo? Apenas uma noite. Sábado à noite, o coquetel. E então acaba. Ela contou nos dedos. Crível em fotos, então a mão nas costas por talvez 2 segundos. Depois solta. Nada de demorar. Entendi. Sem mensagens depois das 9 da noite. Sem fotos juntos fora do evento. Sem toque, a menos que a situação exija absolutamente. Faz sentido. Ela tirou um pedaço de papel do bloco de anotações e começou a escrever nomes. Richard Morley. Ele é baixinho, rosto redondo, sempre usa um blazer azul marinho. Martha Chen, presidente da fundação. David e Susan Walsh. Eles são anfitriões da maioria dos eventos. Anna Kopp, a curadora. Eu memorizei os nomes enquanto ela escrevia, observando a caligrafia cuidadosa dela. Tudo em Eleanor era preciso, controlado. Devíamos praticar, ela disse sem levantar os olhos, para que pareça natural. Ela se levantou e demonstrou o que queria dizer. Um toque leve na parte inferior das costas, guiando sem controlar. Profissional, seguro. Sua vez. Eu imitei o gesto, minha palma mal roçando o tecido do cardigã dela. Ela estava quente por baixo da lã, por 2 segundos, como ela havia dito. Então, eu me afastei. A tábua do chão gemeu sob meus pés. Aquela solta que ela havia mencionado. 2 passos antes do escritório. Está bom, ela disse baixinho. Natural, mas nada disso parecia natural. Parecia a coisa mais antinatural que eu já tinha feito. Eu estava carregando minhas ferramentas na minha caminhonete na noite seguinte quando Priya Sharma saiu para regar suas hortênsias. A vizinha da Eleanor, talvez com 39 anos, sempre simpática quando eu a encontrava na calçada, o tipo de pessoa que conhecia todo mundo na quadra. Como está a reforma? Ela perguntou, ajustando a mangueira de jardim. Bem, deve terminar até o fim do próximo mês. Eleanor deve estar satisfeita. Ela fala em reformar aquele lugar há anos. Priya olhou para as janelas da Eleanor. Eu a vi se arrumando para alguma coisa hoje à noite. Bem, não hoje à noite. Sábado, quero dizer. Um evento da fundação. Mantive minha expressão neutra. Sim, ela mencionou. Você devia vir conhecer o resto do comitê de moradores da quadra um dia desses. Estamos sempre procurando bons empreiteiros para indicar. Ela sorriu. Eleanor mencionou que seu trabalho é excelente. Da calçada, pude ver Eleanor na janela da frente, caneta na mão, clicando naquele ritmo constante. Então, o clique parou. Agradeci a Priya e fui para casa, mas não consegui me livrar da sensação de que já estávamos sendo observados. Na manhã seguinte, Eleanor atendeu a porta com um rolinho de fiapos na mão. Preciso ver como você se arruma, ela disse sem rodeios. Para sábado. Eu havia trazido meu único paletó bom e uma camisa social que a Lily, minha irmã, havia escolhido para mim no Natal passado. Eleanor examinou os dois como se estivesse inspecionando uma pintura. O paletó está bom, mas precisamos trabalhar sua postura. Pelos 20 minutos seguintes, ela me ensinou a ficar ao lado dela em um evento. A mão na parte inferior das costas. Ela me lembrou. Não na cintura. Como me posicionar para parecer protetor sem ser possessivo.
como redirecionar a conversa se Richard ou qualquer outra pessoa ficasse muito pessoal. Fale-me sobre os doadores de novo, eu disse. Eleanor despejou nomes e rostos, suas funções na fundação, quais eram casados, quais gostavam de fofocar. A voz dela ficava inexpressiva sempre que ela mencionava Daniel, o marido dela, como se estivesse lendo um roteiro. Ele viaja muito, ela disse quando perguntei. Consultoria financeira. Ele estará em Chicago neste fim de semana, volta na segunda. Uma batida suave nos interrompeu. Através do vidro jateado, pude ver uma figura de terno escuro. Eleanor abriu a porta, revelando um homem de uns 32 anos, camisa impecável, sorriso eficiente. Mark Rios, ele disse. Tenho alguns documentos assinados para o Sr. West. Meu paletó estava pendurado no corrimão. Os olhos de Mark se moveram para ele, depois para mim, parado no hall de entrada com minhas roupas de trabalho, e então de volta para Eleanor. Adam é meu empreiteiro, Eleanor explicou suavemente. Ele está apenas finalizando algumas medições. Belo trabalho, Mark disse, embora estivesse olhando para o paletó, não para as sancas. Vou garantir que Daniel receba estes quando ele voltar. Depois que ele saiu, Eleanor e eu ficamos no corredor silencioso. O relógio tic-taqueava. Assistente do Daniel? Eu perguntei. Entre outras coisas. Eleanor dobrou os documentos sem olhar para eles. Ele é eficiente. Algo no tom dela me fez pensar que eficiente não era exatamente um elogio. Sábado à noite chegou mais rápido do que eu queria. Encontrei Eleanor na calçada em frente ao local, uma galeria de arte adaptada a 6 quadras da casa dela. Iluminação suave, o tilintar delicado de taças de vinho, o tipo de elegância discreta que provavelmente custava mais por metro quadrado do que meu apartamento inteiro. Eleanor usava um vestido azul marinho que realçava os olhos dela e um lenço de lã macio em volta dos ombros. Ela parecia linda e intocável e completamente fora do meu alcance. Pronto? Ela perguntou. Ofereci meu braço a ela como havíamos praticado. Os dedos dela estavam leves na minha manga enquanto caminhávamos para a entrada. Flashes de câmera de um fotógrafo da fundação. Mantive minha expressão relaxada, protetora. Lá dentro, o evento era exatamente como Eleanor havia descrito. Talvez 12 pessoas no total, todas ricas, todas se observando com polido interesse. Reconheci os rostos da lista dela. Martha Chen, perto da mesa de queijos. Os Walshes, perto da mesa de vinhos. Anna Kopp, explicando algo sobre uma instalação de escultura. E Richard Morley, perto do bar, exatamente como Eleanor havia descrito. Blazer azul marinho, rosto redondo, olhos que se demoravam demais quando Eleanor entrava na sala. Eleanor, ele se moveu em nossa direção imediatamente. Você está linda. Obrigada, Richard. O sorriso de Eleanor estava perfeitamente calibrado. Gostaria que você conhecesse o Adam. Apertei a mão dele, firme, mas não agressivo. Prazer em conhecê-lo. Os olhos de Richard se estreitaram ligeiramente, tentando me situar. E você é... Adam, Eleanor disse antes que eu pudesse responder. A mão dela encontrou a parte inferior das minhas costas, exatamente como havíamos praticado. 2 segundos, depois soltou. Ele tem me ajudado com alguns projetos. A palavra projetos poderia significar qualquer coisa. Richard parecia entender isso. Pela próxima hora, eu desempenhei meu papel. Reabasteci o copo de água de Eleanor. Avancei ligeiramente quando Richard se aproximou demais durante a conversa. Redirecionei perguntas sobre o trabalho de Eleanor para as próximas iniciativas da fundação. Priya apareceu perto da mesa de queijos na metade da noite, exibindo um meio sorriso cúmplice. Ela me notou e levantou uma sobrancelha, mas não se aproximou. Perto do fim da noite,
Eleanor estava descrevendo uma proposta de subsídio quando riu de algo que Anna Kopp disse. Uma risada genuína, não o sorriso cauteloso que ela vinha exibindo a noite toda. Ela se inclinou um pouco para trás e o ombro dela roçou meu peito. O fotógrafo da fundação capturou o momento. Uma foto espontânea, natural e calorosa. Eleanor no meio da risada. Minha mão apoiada brevemente nas costas dela, antes que eu me afastasse. Parecia real porque, por aquele exato momento, pareceu real. 30 minutos depois, estávamos de volta ao sobrado dela, tirando os sapatos na entrada principal. O silêncio parecia diferente agora, mais pesado. Isso foi bem, Eleanor disse, pendurando o lenço no corrimão. Richard definitivamente se afastou. Sim, ele se afastou. Ela se moveu em direção à cozinha. Obrigada, de verdade. A chaleira cantou do outro cômodo. Earl Grey de novo. O cheiro de pó de serra do meu trabalho da tarde ainda pairava no ar. Você é um bom ator, ela disse da porta. Você também. Eleanor me olhou por um longo momento. Na luz suave do corredor dela, com a maquiagem um pouco borrada e o cabelo soltando do arranjo cuidadoso, ela parecia mais real do que durante a noite toda, mais como ela mesma. Eu deveria. Gesticulei em direção à porta. Claro. Nossas mãos quase se tocaram enquanto eu estendia a mão para o meu paletó. Quase, mas não de verdade. Então ouvimos o som de uma chave na fechadura da frente. O rosto de Eleanor ficou perfeitamente inexpressivo. Ele chegou cedo, ela disse, tão baixinho que eu quase não ouvi. A porta se abriu. Daniel West estava ali em um casaco de viagem, com uma mala de mão, parecendo ter saído de uma revista de negócios. Alto, têmporas grisalhas, o tipo de beleza precisa que vinha com dinheiro e bons alfaiates. Atrás dele, o sedã de Mark estava parado na calçada. Você chegou cedo, Eleanor disse, a voz dela brilhante e surpresa. Como foi Chicago? O voo foi adiantado. O olhar de Daniel passou de Eleanor para mim, observando meu paletó bom, meus sapatos sociais. E você é? Adam Keller. Gesticulei para o bloco de anotações na minha mão, tentando parecer que eu estava trabalhando. Eu estava apenas finalizando algumas medições na sala de jantar. Os olhos de Daniel pararam no meu paletó pendurado no corrimão, o mesmo paletó que Mark vira 3 dias antes. A expressão dele não mudou, mas algo se moveu por trás dos olhos. O empreiteiro, ele disse. Claro, trabalhando até tarde. Só queria acertar as dimensões para os rodapés, eu disse. Posso voltar na segunda. Seria melhor. Daniel pousou a mala. Eleanor não precisa estar aqui enquanto você trabalha. Cruzei o olhar de Eleanor por apenas um segundo. A expressão dela estava perfeitamente composta, não entregando nada. Vejo você na segunda, então, eu disse. Saí pelo portão lateral em vez da porta da frente, contando minhas respirações. 4 para dentro, 4 para fora. Minhas luvas de trabalho de couro rangiam no meu punho enquanto eu caminhava para minha caminhonete. Da rua, pude ver silhuetas se movendo atrás das janelas iluminadas. Daniel e Eleanor em sua linda casa, tendo a conversa que pessoas como eles tinham quando o empreiteiro deles saía muito tarde em um sábado à noite. Dirigi para casa pelas ruas silenciosas, passando por outras casas com outras vidas, tentando não pensar no jeito que Eleanor havia rido contra meu ombro, ou como a mão dela havia se sentido nas minhas costas, ou no milésimo de segundo em que nossos olhos se encontraram antes que o marido dela entrasse pela porta, tentando não pensar em como, por uma noite, fingir ser o namorado dela havia parecido a coisa mais honesta que eu tinha feito em meses. Na manhã seguinte, meu celular vibrou às 8h12. Uma mensagem de Priya, grupo da comissão de moradores da quadra. Achei que você gostaria de ver isso. Anexo, havia um álbum de fotos do evento da fundação, a foto espontânea que o fotógrafo havia tirado. Eleanor, no meio da risada,
minha mão nas costas dela, nós dois parecendo completamente naturais juntos. Os comentários eram inocentes o suficiente. Lindo evento, ótima participação para as artes. Eleanor parecia tão feliz, mas eu podia ler nas entrelinhas. Em um bairro como o deles, Eleanor parecia tão feliz, significava algo. Fiquei olhando a foto por um longo tempo. Nós realmente parecíamos felizes, parecíamos pertencer um ao outro, que era exatamente o que estávamos tentando alcançar. Missão cumprida. Escrevi uma resposta neutra para o grupo, algo sobre ter gostado da noite e apoiar as artes. Então, deletei sem enviar. 20 minutos depois, eu estava parado na porta da frente da Eleanor, com minha caixa de ferramentas, tentando agir como se sábado à noite não tivesse acontecido. Bom dia! Eleanor disse quando atendeu. A voz dela estava perfeitamente normal. Profissional. Bom dia. Pensei em resolver aquela tábua solta no chão hoje. Claro. A casa parecia diferente. Não tensa, exatamente, mas cuidadosa. Como se estivéssemos ambos andando no gelo que poderia rachar se pisássemos errado. Eu trabalhei no escritório enquanto Eleanor estava sentada à mesa da sala de jantar com o laptop dela. A playlist dela murmurava suavemente de algum lugar. Jazz, principalmente instrumental. O mesmo tipo de música que ela vinha tocando há semanas. Por volta das 10h30, ela me trouxe café. Como está a tábua? Deve ser um concerto fácil, só precisa de alguns parafusos apertados. Bom, ela fez uma pausa. O evento de ontem à noite correu bem. Sim, parecia que as pessoas se divertiram. Richard mal falou comigo depois que você chegou. Então, obrigada. Levantei os olhos do meu trabalho. Eleanor estava parada na porta, caneca de café nas mãos, estudando meu rosto. Só fazendo meu trabalho, eu disse. Isso era seu trabalho? Ela perguntou baixinho. Antes que eu pudesse responder, nós dois ouvimos. A tábua do chão perto do escritório gemendo sob o peso de alguém. Olhamos para a porta, mas ninguém apareceu. Os ombros de Eleanor relaxaram depois de um momento. É só a casa se ajeitando, ela disse. Mas nós dois sabíamos que casas não se ajeitavam no meio de conversas. Naquela tarde, Eleanor perguntou se eu poderia mostrar a ela o guia de 2 segundos. De novo, só para ter certeza de que ela entendeu direito. Ela disse, para referência futura. Ficamos no hall de entrada perto do espelho. Eu demonstrei o toque suave na parte inferior das costas dela. O jeito de guiar sem controlar. Ela imitou o gesto, a palma da mão leve contra minha omoplata. Assim? Ela perguntou. Perfeito. Praticamos mais algumas vezes. Profissional. Inocente. Exceto pelo jeito que ela me olhava no espelho e o jeito que eu me peguei contando batimentos cardíacos em vez de segundos. Se houver uma foto de dança, ela disse, devíamos parecer naturais nela também. Não sei qual de nós sugeriu praticar, mas de repente estávamos nos movendo juntos na luz suave do hall de entrada dela, minha mão na omoplata dela, os dedos dela leves na minha manga. Um balanço lento sem música, nós dois respirando cuidadosamente, nenhum de nós se afastando. A testa de Eleanor repousou contra meu peito por apenas um momento. Sentia exalar. Senti alguma tensão deixar os ombros dela. Obrigada, ela sussurrou. Então, ela se afastou e o relógio do corredor tic-taqueou alto no silêncio entre nós. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Mark Rios estava nos degraus da frente com um envelope pardo, o mesmo sorriso eficiente de antes. Mais papelada para o Sr. West. Ele disse, mas os olhos dele estavam examinando as maçanetas recém-instaladas, a pintura nova nos acabamentos. Belo trabalho, realmente preciso. Obrigado, eu disse. Eleanor apareceu atrás de mim, perfeitamente composta. Olá, Mark. Eleanor, espero não estar interrompendo o trabalho de reforma. O olhar dele se moveu entre nós,
notando minha presença, o fato de que eu ainda estava ali à tarde. Daniel mencionou que o cronograma de viagens dele pode estar mudando. Mais tempo no escritório da cidade. Ah, é? Só mantendo você informada. Mark entregou o envelope. Ele gosta de se manter conectado aos projetos de casa. Depois que ele saiu, Eleanor e eu ficamos na entrada silenciosa. Ele anota tudo, ela disse. Parece que sim. Uma mensagem apitou no meu celular. Número desconhecido. Ótima mão de obra. De olho. M. Mostrei a Eleanor a mensagem. Ela leu sem expressão. Daniel é muito minucioso, ela disse, sobre os investimentos dele. Algo no jeito que ela disse, investimentos, me fez pensar que ela não estava falando da casa. 2 dias depois, Daniel chegou em casa mais cedo de novo. Eu estava catalogando ferramentas no escritório quando ouvi vozes no hall de entrada, a dele e a de Eleanor, sobrepostas, mas distantes. Saí discretamente pelo portão lateral enquanto eles conversavam, aprendendo a contar minha respiração de 4 em 4 enquanto caminhava para minha caminhonete. Da calçada, pude vê-los através da janela da sala de jantar. Silhuetas à mesa, sentados bem distantes, falando sem mover as mãos. Naquela noite, Lily passou no meu apartamento depois do turno dela no hospital. Ela me encontrou olhando para o meu celular, onde a troca de mensagens da Eleanor mostrava nada além de mensagens relacionadas ao trabalho. Você parece assombrado, Lily disse, servindo-se de café. O que está acontecendo? Mostrei a ela o álbum de fotos da Priya. Expliquei sobre o evento, sobre os olhos vigilantes de Mark e as chegadas antecipadas de Daniel. Tome cuidado, Lily disse. Não estou falando dela. Estou falando da sua reputação, seu registro profissional. As pessoas falam. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. O nome de Eleanor na tela. Devíamos dar uma pausa. Eu observei o balãozinho de digitação aparecer, então desaparecer. Aparecer de novo, então desaparecer. Nenhuma outra mensagem chegou. Passei a próxima hora elaborando uma fatura limpa para todo o trabalho concluído até então. Discriminada, profissional, sem notas pessoais, apenas negócios. No sábado seguinte foi o encontro dos vizinhos da quadra da comissão de moradores nos degraus da frente da Priya. Quase não fui, mas precisava das indicações. Precisava manter meu negócio vivo. Você está bem? Priya perguntou quando cheguei com 6 cervejas e meus cartões de visita. Você parece diferente ultimamente. Só cansado. O trabalho diminuiu um pouco. Eu posso ter algo para você. Um pequeno reparo no deck ao lado. Nada chique, mas paga. Aceitei com gratidão. Enquanto conversávamos, percebi um movimento do outro lado da rua. Eleanor saindo para colocar a reciclagem na calçada. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Reconhecimento, não convite, e voltou para dentro. Nenhum aceno de mão, nenhum sorriso, apenas aquele aceno de cabeça. Fiquei na casa da Priya por mais 1 hora, conversando sobre licenças e trabalho sazonal, e qualquer coisa que não fosse Eleanor West. Naquela noite, passei de carro pela casa dela mais uma vez. Eu dizia a mim mesmo que estava só pegando o caminho mais longo para casa, mas não enganava ninguém. A casa estava escura, exceto por uma janela. O quarto dela, talvez, ou o escritório onde eu tinha passado tantas tardes arrumando gavetas emperradas e tábuas soltas no chão. Eu não parei, nem mesmo diminuí a velocidade. Apenas passei direto como se fosse um vizinho qualquer voltando para casa em uma noite de sábado. Mas quando cheguei ao fim da quadra, a luz da varanda acendeu, um zumbido suave na escuridão. Então, 30 segundos depois, apagou. Comecei a caminhar. 3 noites seguidas, a mesma volta na quadra depois do jantar. Dizia a mim mesmo que era exercício, mas essa era outra mentira em que eu não acreditava. Primeira noite.
Passei pela casa dela às 21h30, mãos nos bolsos, sem nunca diminuir o passo, todas as janelas escuras, exceto a da cozinha. Segunda noite, mesmo caminho, mesma hora. A playlist dela flutuava por uma janela entreaberta, algo suave e melancólico que eu não reconheci. Terceira noite. Cheguei na metade da quadra antes de parar, dar meia volta e ir para casa. Escrevi "Pare de rondar" em um post-it e colei no espelho do meu banheiro. Às 2h03 da manhã, meu celular vibrou contra a bancada da minha cozinha. Uma foto, o cachecol de lã macia dobrado em uma cadeira da cozinha. O mesmo cachecol que ela usara no evento da fundação. Abaixo, uma mensagem: "A luz da varanda ficará acesa por 10 minutos." Eu já estava vestido e na minha caminhonete antes de processar completamente o que estava fazendo. 2h11 da manhã. A luz da varanda dela estava acesa, projetando um pequeno círculo amarelo nos degraus da frente. A porta estava fechada, mas sem a corrente. Pude ver a fresta onde a corrente de segurança geralmente ficava. Subi os degraus devagar. Através do vidro fosco, pude ver a silhueta de Eleanor no corredor, visível no reflexo de uma janela escura. Ela estava esperando. Abri a porta e entrei, fechando-a suavemente atrás de mim. Pousei minhas luvas de trabalho na mesa de entrada sem erguer os olhos, porque erguer os olhos tornaria isso real, e eu não estava pronto para o real. "Obrigada por ter vindo", Eleanor disse baixinho. A casa parecia diferente à noite, menor de alguma forma, mais íntima. "Eu não consegui dormir", ela continuou. "Daniel me perguntou hoje à noite se eu estava infeliz ou entediada. Eu não sabia como responder. Eu olhei para cima então. Eleanor estava vestindo jeans e um suéter que parecia macio, como algo que você vestiria quando quisesse se sentir segura. O cabelo dela estava solto, sem nenhum arranjo cuidadoso. Ela parecia mais jovem assim, mais frágil. "O que você disse a ele?" "Que eu estava bem, porque é isso que eu sempre digo a ele." Ela se moveu em direção à cozinha, mas percebi que não sei mais o que bem significa. Eu a segui, notando os detalhes familiares, a lata de chá Earl Grey na bancada, a pilha de pastas da fundação, os pequenos reparos que eu havia feito nos últimos 2 meses. Tudo parecia igual, mas agora estava carregado, como o ar antes de uma tempestade. "Fico pensando na noite de sábado", Eleanor disse de costas para mim. "Não no evento, depois, quando estávamos no corredor e você quase." "Quase o quê?" Ela se virou. "Quase tocou na minha mão, quando você foi pegar sua jaqueta." Eu me lembrei. Nossos dedos quase se tocaram por centímetros. Eu me afastei no último segundo. "Tenho me perguntado o que teria acontecido se você não tivesse se afastado", ela disse. Acabamos na cozinha. Eleanor preparando um chá que não bebeu enquanto eu consertava a gaveta do armário que estava emperrando há semanas. Um trabalho para preencher o espaço entre nós. "Posso ser seu empreiteiro?" eu disse, instalando um novo trilho. "E seu amigo." Eleanor ficou em silêncio por um longo momento. "Que tipo de amigo?" "O tipo que conserta suas gavetas às 2 da manhã. O tipo que você pode ligar quando não consegue dormir." "E o que eu te dou em troca?" Levantei os olhos do meu trabalho. Eleanor estava encostada na bancada, me observando com aqueles olhos verdes que pareciam ver tudo. "Café à luz do dia", eu disse, "em lugares públicos, onde podemos conversar sem sussurrar." "Sem segredos que exijam fugas?" "Sem segredos que exijam fugas. Sem rótulos." "Sem rótulos." Eleanor assentiu lentamente. "Posso fazer isso." Ela se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela. Algo limpo e caro, misturado com o aroma persistente de Earl Grey e serragem do trabalho que eu havia feito em sua casa. "A noite encenada", ela disse baixinho, "no evento da fundação." Pareceu respirar. "Eu sei."
Não me sinto assim há anos. Ela se aproximou ainda mais, perto o suficiente para tocar se eu quisesse. Se ela quisesse. Em vez disso, ela se esticou e me beijou. Suave, breve, mal mais que um roçar de lábios. Então, ela encostou a testa no meu peito, o mesmo gesto do ensaio no hall de entrada, mas diferente agora. Real. Ficamos assim por um longo tempo, respirando juntos na cozinha silenciosa dela, enquanto o relógio tiquetaqueava e a casa se acomodava ao nosso redor. Café à luz do dia, ela sussurrou contra minha camisa. Sem fugas, eu sussurrei de volta. Quando saí 20 minutos depois, a luz da varanda permaneceu acesa até eu chegar à minha caminhonete. Então, apagou, deixando a rua escura e comum novamente. Mas nada parecia comum mais. Na manhã seguinte, às 10h15, sentei-me em frente a Eleanor em uma cafeteria de esquina a 3 quarteirões da casa dela. Não ao lado dela, em frente. Essa era uma de nossas novas regras. O lugar tinha o tipo de burburinho ambiente que tornava conversas particulares possíveis. Máquinas de café sibilando, jornais farfalhando, o murmúrio baixo das rotinas de sábado de manhã de outras pessoas. Eleanor pediu um Earl Grey. Eu pedi café, puro. No início, conversamos sobre coisas seguras, o trabalho restante na casa dela, os plantões noturnos da minha irmã Lily no hospital, as próximas reuniões de conselho de Eleanor. A fundação quer expandir o programa de bolsas, ela disse, mexendo mel no chá. Mais alcance comunitário. Isso é bom. Richard Morley tem sido muito solidário desde o evento, muito mais profissional em sua abordagem. Eu assenti, lembrando-me de como ele recuara quando eu apareci ao lado dela. Missão cumprida, pensei. Problema resolvido. Só que ambos sabíamos que o problema real não tinha nada a ver com Richard Morley. Pelas janelas da cafeteria, avistei uma figura familiar passando. Priya, indo em direção à feira livre com sacolas de lona no ombro. Ela lançou um olhar através do vidro, nos viu sentados ali e ergueu uma sobrancelha, mas continuou andando. Ela está se perguntando. Eleanor disse baixinho. Deixe-a se perguntar. As pessoas podem tomar café. Podem? Eleanor olhou para mim através da pequena mesa. Na luz da manhã, sem maquiagem, ela parecia mais real do que em sua casa perfeita. Mais como a mulher que estivera em sua cozinha às 2 da manhã, admitindo que não sabia mais o que bem significava. Estamos tomando café, eu disse. É só isso que estamos fazendo. É? Peguei minha carteira, sinalizando o fim da nossa hora segura. Eu te acompanho até a sua quadra. Caminhamos devagar, nenhum de nós ansioso para terminar amanhã. Na esquina onde a rua dela começava, parei perto das hortênsias da Priya. Aqui está bom, eu disse. Eleanor assentiu. Limites à luz do dia. Limites à luz do dia. Ela caminhou os últimos 20 passos até sua casa sozinha. Eu a observei subir os degraus da frente, destrancar a porta, desaparecer lá dentro, segura e intocável novamente. Mas naquela noite ela mandou uma mensagem. O jantar foi silencioso. Daniel só fez perguntas lógicas. Dizia a próxima mensagem dela. Sobre agendas de viagem, se eu precisava de algo para a casa, se a reforma estava no cronograma. Olhei para o meu celular, perguntando-me o que ela não estava me contando. Ele talvez passe mais tempo no apartamento perto do escritório dele. Veio a terceira mensagem, mais conveniente para o trabalho, sem discussões jurídicas, sem cenas dramáticas, apenas uma versão mais fria do casamento que eles já tinham. Às 23h47, mais uma mensagem. Coloquei o cachecol no corrimão novamente. Meu próprio sinal. Para mim mesma. Eu não respondi, mas pensei naquele cachecol. Lã macia que carregava o perfume dela, dobrado cuidadosamente em uma cadeira da cozinha às 2h03 da manhã. A maneira dela de dizer que estava pronta para parar de fingir que tudo estava bem.
A semana seguinte se moveu em compassos cuidadosos e deliberados. Segunda-feira. Trabalhei no reparo do deck da Priya, lixando e envernizando enquanto Eleanor carregava compras para dentro de sua casa. Não acenamos. Terça-feira. Lily apareceu no meu apartamento com sopa e a observação de que eu parecia menos assombrado. Ela estava certa. O rodeio noturno sem sono tinha parado. Quarta-feira. Café com Eleanor novamente. Mesma cafeteria, mesma distância cuidadosa. Conversamos sobre adicionar roda-teto ao escritório dela. Um trabalho que ela não precisava, mas queria de qualquer forma. Quinta-feira, um e-mail de Mark Hughes pedindo prazos de conclusão para os registros do Sr. West. Eu respondi profissionalmente, sem detalhes pessoais. Sexta-feira. Eu substituí um degrau da escada enquanto Eleanor estava em uma teleconferência no escritório. Trabalhamos na mesma casa sem falar, ambos fingindo que isso era normal. Cada dia incluía os mesmos ciclos sensoriais, o tilintar das taças de vinho dela quando ela esvaziava a lava-louças, o clique da caneta dela contra o bloco de notas, o gemido daquela tábua do chão 2 passos antes do escritório. Sexta-feira, às 18h42, a luz da varanda acendeu por exatamente 5 minutos. Depois apagou. Eu não fui até ela, mas notei. Sábado à tarde, fizemos a vistoria final da reforma. 3 meses de trabalho, oficialmente concluídos. Os cômodos ecoavam suavemente enquanto nos movíamos por eles, nossos passos ocos nos pisos restaurados. O roda-teto está perfeito, Eleanor disse na sala de estar, onde tudo isso havia começado. Obrigado. O veio da madeira combinou melhor do que eu esperava. Estávamos parados no espaço onde eu fizera a primeira piada sobre ser seu namorado, onde a serragem pairava no ar e o vapor do Earl Grey se enroscava entre nós como um ponto de interrogação. Tenho algo para você, ela disse. Eleanor tirou um pequeno objeto do bolso, o puxador de armário extra que eu mencionara semanas atrás. Aquele por quem ela se apaixonara, mas que não precisou para a instalação da cozinha. Caso um quebre, ela disse. Peguei o puxador, de latão maciço com acabamento escovado, ainda em sua embalagem protetora. Obrigado. Fomos para o hall de entrada pela última vez como empreiteiro e cliente. Eleanor assinou o cheque final. Eu entreguei a ela a chave sobressalente da casa e uma pasta com todas as informações de garantia. Estávamos perto da porta da frente, que estava semi-aberta para a rua. A luz da tarde incidia sobre o batente. Lá fora, os sons do bairro dela, carros passando, vizinhos conversando, o cotidiano comum da vida de outras pessoas. Isso não parece um fim, Eleanor disse. Não é um fim. O que é então? Pensei nas conversas na cafeteria e nas distâncias cuidadosas, nas mensagens de texto das 2 da manhã e nas luzes da varanda que zumbiam como um fôlego contido, na maneira como ela me olhara da sua mesa de cozinha e admitira que não sabia mais o que bem significava. É uma porta que fica um pouco entreaberta, eu disse. Apenas luz suficiente para encontrar o seu caminho. Eleanor sorriu. Não seu sorriso público cuidadoso, mas algo real, suave e só para mim. Posso viver com isso, ela disse. Ela não fechou a porta depois que saí. Pelo meu retrovisor, pude vê-la ainda aberta enquanto eu me afastava. Um retângulo de luz quente contra o crepúsculo que avançava. Nem acolhedor, nem proibitivo. Apenas possível. 6 semanas depois, nossa rotina havia se estabelecido em algo que parecia quase normal. Café, 2 vezes por semana na cafeteria de esquina, sempre à mesma mesa, sempre sentados um de frente para o outro. Eleanor trazia papéis da fundação, eu trazia notas fiscais de outros trabalhos. Conversávamos sobre as reuniões de conselho dela e as últimas histórias dos plantões da minha irmã, e se o tempo iria aguentar para o fim de semana. Às vezes, Priya passava e acenava. Às vezes, outros vizinhos cumprimentavam com a cabeça. Parecíamos amigos,
que é o que éramos, quase sempre. Daniel levou a maioria de suas coisas para o apartamento na cidade. Não uma separação, Eleanor explicou, apenas um arranjo mais conveniente. Ele passaria as noites de semana lá, os fins de semana no sobrado quando sua agenda permitisse. Na verdade, é melhor, ela me disse tomando café em uma quinta-feira chuvosa. Menos fingimento de que tudo está bem. Você está bem? Eleanor mexeu o chá, pensando. Estou diferente. Diferente não é o mesmo que bem. O puxador de armário que eu lhe dera vivia na gaveta de tralhas da cozinha dela, ainda em sua embalagem protetora. Ela o mencionara uma vez, casualmente, como se fosse apenas uma peça de reposição. Mas eu sabia que ela o guardava ali da mesma forma que guardava o cachecol no corrimão, como um sinal para si mesma de que algumas coisas poderiam permanecer sem conserto sem estarem quebradas. Meu negócio deslanchou através das indicações da Priya. Pequenos trabalhos na maioria, mas um trabalho constante em um bairro onde as pessoas conversavam umas com as outras. Minha reputação como o empreiteiro cuidadoso de Eleanor West abriu portas que eu não poderia ter imaginado 6 meses atrás. Você é bom nisso. Eleanor disse uma tarde quando eu terminei de instalar um gabinete de banheiro para um de seus vizinhos. O trabalho, mas também os limites. Estávamos voltando de outro café, pegando o caminho mais longo ao redor da quadra. Era um de nossos rituais seguros, a caminhada que terminava nas hortênsias da Priya, onde eu sempre parava. Aprendi com uma boa professora, eu disse. Eleanor me olhou com aqueles olhos verdes que haviam começado tudo isso. Algumas lições são mais difíceis de aprender do que outras. Na esquina da Priya, parei como sempre. Eleanor continuou em direção à sua casa como sempre, mas desta vez ela se virou. Adam? Sim. Algumas manhãs eu acordo e a primeira coisa que penso é se você está tomando café em algum lugar, me perguntando se vou te ver mais tarde. Ela fez uma pausa. Achei que você deveria saber disso. Então ela se afastou, deixando-me parado perto das hortênsias com as mãos nos bolsos e o gosto da possibilidade na garganta. Naquela noite, eu não rodei a quadra dela. Em vez disso, sentei no meu apartamento e pensei nos limites que havíamos escolhido à luz do dia, mais fortes do que segredos guardados na escuridão. Às 23h23, meu celular vibrou. Uma foto. A luz da varanda brilhando suave e constante. Abaixo, uma mensagem. Não é um convite. Só para você saber que também estou pensando em você. Eu digitei de volta. Durma bem, você também. Na manhã seguinte, havia 2 xícaras esperando em nossa mesa habitual quando cheguei à cafeteria. Eleanor havia pedido para nós dois. Earl Grey para ela. Café puro para mim. Cheguei cedo, ela explicou. Obrigado. Sentamo-nos em nossas posições cuidadosas, um de frente para o outro, mantendo a distância segura que se tornara tão natural quanto respirar. Mas algo havia mudado da noite para o dia. Um certo reconhecimento de que ambos estávamos pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, optando por não alcançá-la de qualquer forma. Tenho uma confissão, Eleanor disse enquanto abria seu notebook. Passei pelo seu apartamento na semana passada, só para ver onde você mora. Prédio azul na Rua do Bordo? Esse mesmo. Ela sorriu. Não parei, só passei. Eu passo por aqui às vezes, admiti. Nos dias em que não temos café planejado, só para ver se você talvez esteja sentada na nossa mesa. Você já me viu? Uma vez. Você estava lendo, não trabalhando, parecia em paz. Eleanor assentiu. Eu venho aqui quando não consigo me concentrar em casa. Tornou-se seguro. Seguro. Essa era a palavra que definia tudo o que havíamos construído juntos. Uma amizade com arestas que tocavam algo mais profundo, mas nunca cruzavam a linha. Uma rotina que deixava portas entreabertas em vez de abri-las completamente.
Não era o suficiente, mas era mais do que qualquer um de nós esperava quando eu fiz a primeira piada sobre ser seu namorado em um cômodo cheio de serragem e luz da tarde. Às vezes, o suficiente era de fato o suficiente. 3 meses depois do nosso último café juntos, recebi uma ligação de Eleanor em uma terça-feira à noite. Preciso da opinião de um empreiteiro, ela disse. A pia do banheiro de cima está pingando. Eu estava lá em 20 minutos, caixa de ferramentas na mão, tentando ignorar a maneira como meu coração acelerou quando o nome dela apareceu no meu celular. Eleanor me levou para o andar de cima, a primeira vez que eu estava no segundo andar da casa dela. A porta do quarto dela estava fechada, mas eu podia ver o banheiro onde uma torneira vintage pingava constantemente em uma bacia de porcelana. Começou ontem, ela disse. Não consigo descobrir de onde a água está vindo. O concerto levou 10 minutos. Uma gacheta solta que só precisava ser apertada. Eu poderia ter diagnosticado por telefone, mas Eleanor me ligara em vez de um encanador, e ambos sabíamos por quê. Isso deve resolver, eu disse, testando a torneira. Sem pingos. Obrigada. Quanto eu te devo? Nada. Era só uma peça frouxa. Estávamos parados no corredor de cima dela, ambos cientes de que Daniel estava viajando novamente, que a casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac familiar do relógio do corredor, que estávamos sozinhos juntos pela primeira vez desde aquela conversa na cozinha às 2 da manhã. Adam, Eleanor disse baixinho. Sim? Que bom que você veio. Eu também. Ela se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pontos dourados em seus olhos verdes, perto o suficiente para tocar, se quiséssemos. Se decidíssemos que 18 meses de conversas cuidadosas em cafeterias e sinais de luz na varanda haviam levado a algum lugar específico. Em vez disso, Eleanor estendeu a mão e alisou um fiapo da gola da minha camisa. Um gesto que era íntimo e inocente ao mesmo tempo, como tudo o mais entre nós. Algumas portas não abrem nem fecham, ela disse suavemente. Elas apenas ficam um pouco entreabertas. E isso é o suficiente? É luz suficiente para encontrar o seu caminho. Eu assenti, entendendo. Havíamos encontrado nosso caminho para algo que não era bem amizade e não era bem mais, mas era inteiramente nosso. Algo que existia no espaço entre conversas de café e chamados de encanador de emergência, entre distâncias cuidadosas e momentos de ternura inesperada. Quando saí naquela noite, Eleanor ficou na soleira da porta até eu chegar à minha caminhonete. A luz da varanda permaneceu acesa o tempo suficiente para eu vê-la acenar, então apagou enquanto eu me afastava. Na semana seguinte, ela estava sentada em nossa mesa habitual quando cheguei para o café, Earl Grey fumegando à sua frente, café puro esperando por mim do outro lado da mesa onde sempre estivera. Como está a pia? Eu perguntei. Perfeita! Não está mais pingando. Bom, sentamo-nos em nossas posições familiares, conversando sobre coisas seguras e coisas perigosas e todas as coisas entre elas, enquanto a cafeteria zumbia ao nosso redor e a luz da manhã incidia pelas janelas que haviam testemunhado centenas dessas conversas cuidadosas. Algumas portas permaneciam entreabertas para sempre. Algumas luzes eram apenas brilhantes o suficiente para encontrar o seu caminho. E às vezes, isso era exatamente o quanto duas pessoas precisavam.